né? E a gente não vê jovens mais orando pelo... A Raquel orou pelo varão dela, ô glória. Aí deu certo. Deu certo, ô glória a Jesus. Deus trabalhou na vida dela. Cara, Senhor, não é inveja. Arranca de mim essa inveja, Senhor. Mas eu sei que tem alguém orando pela minha vida também, tá, Raquel? Tem alguém orando pela vida também do Luiz. Amém, Luiz? Amém. Entendeu? Porque como tem jovens que não oram, tem jovens que oram. Diz a Bíblia que os discípulos não oram, mas Cristo ora. Após descer, Pedro vai pegar a espada, vai cortar a orelha. Jesus vai botar a mão e vai curar. Porque quem não ora fere. Meu Deus. Mas quem ora restaura. Aleluia. Aleluia. Deixa eu falar uma coisa, ser usado não é ser habitado. Porque Sansão, ele tinha força. E a gente sabe, Meu Deus do céu. mas ao mesmo tempo que tinha força, tava se deitando com prostituta. A paz do Senhor, povo de Deus. Antes de começar o vídeo, deixa o seu like, curte, comenta, compartilha pra tua casa, pra tua família, pra todo mundo. Todo mundo tem que saber que aqui tem um canal de palavra. Ativa o sininho, tá? Ativa o sininho. Glória a Deus. Boa noite, aqui começa mais um podcast, né? O tema é Jovem Cheio do Espírito Santo, as entrelinhas da vida cristã. Nós estamos aqui com dois convidados que não é coisa pra ninguém, todo mundo já conhece esses dois, né? São referências aqui pra nós e a gente chamou eles como pessoas para poder estar falando sobre esse assunto que é bem importante para jovens. Está conosco a Raquel, né? Raquel, Sim. Pode falar sua rede social, Raquel? Posso. Paz do Senhor, gente. Eu me chamo Raquel, conforme já dito. É a segunda vez que eu venho aqui. Eu me sinto extremamente honrada e feliz. O meu Instagram, eu só tenho apenas Instagram, é Raquel Ferreira com 2 Fs, P no final. Eu faço parte da Assembleia de Deus Ministério Koinonia do pastor Paulo Sérgio. E é isso. Então é isso. Também estamos com o nosso convidado, o obreiro Luiz, o Glória, fogo puro, irmão. Gente, a paz do Senhor, tudo bem? É um prazer. Creio que algumas pessoas já me conhecem. É uma honra, um privilégio estar aqui pela terceira vez. Congrego na Igreja PDF, Igreja Pentecostal Despertar da Fé, Pastor Antônio. Me sinto muito alegre de poder fazer parte desse projeto. É sempre uma honra estar aqui. Minhas redes sociais, @Luiz Braz de Almeida, Coração Grande. Segue lá, vai ser uma honra estar com vocês. Deus abençoe. Ô Glória, eu também não vou deixar de falar da minha igreja, né, gente? A minha igreja aí, vocês que estão vendo esse vídeo aí no YouTube, no Instagram, onde vocês estiverem assistindo, vocês também podem seguir a página, seguir o canal. Curtem bastante aí e sintam-se à vontade, tá? Para poder estar comentando aí o que vocês acham nos seus pontos de vista. E lembrando que são pontos de vista nosso, né? Que cada um aqui tem de concepção, né, da Bíblia de vida cristã, nossa mesmo, entendeu? Vamos estar começando com a primeira pergunta. Eu quero começar com a Raquel. É possível estar cheio do Espírito e ainda lutar com o pecado? É uma pergunta engraçada, né? Engraçada no bom sentido. Eu já vou dizendo que eu creio firmemente que sim. E eu quero deixar aqui uma referência que se encontra em 1 Coríntios. 1 Coríntios no capítulo 10, capítulo 9. A minha versão é Almeida, a partir do verso 26. 25 que é melhor. 1 Coríntios 9, 25. E todo aquele que luta, de tudo se abstém. Eles o fazem para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, uma incorruptível. 26. Pois eu assim corro, não como a coisa incerta, assim combato, não como batendo no ar. Antes, subjugo, preste muita atenção nisso, antes subjugo o meu corpo e o reduzo à servidão, para que, pregando aos outros, eu mesmo não venha, de alguma maneira, a ficar reprovado. E a gente percebe também que Paulo, em determinado momento, ele diz, olha, há um espinho na minha carne. A Bíblia ela não é clara
sobre o que é isso, o que seria esse espinho, porém a gente sabe que espinho é uma coisa que incomoda. A gente sabe que quando a gente pisa, por exemplo, sem querer em um espinho, machuca e sangra. Então a gente percebe que Paulo constantemente mostra essa questão dessa luta, desse combate. Tanto que, se não me falha a memória, em Efésios, no seu capítulo 5, se não me falha a memória, a palavra nos diz que não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Encher é algo constante, é algo que eu procuro constantemente. Nós somos corpo, alma e espírito. É muito importante a gente entender isso. Nós não somos compostos apenas pelo corpo, não apenas pela alma e não apenas pelo espírito. Então eu creio que enquanto nós estivermos nesta terra, haverá uma luta espiritual entre a carne e o espírito. O próprio Paulo fala, o bem que eu quero fazer eu não faço, e o mal esse sim eu faço. Então é possível, se você, o único aqui que pisou nessa terra, que não precisou lutar contra o pecado porque era completamente santo, foi Cristo. Mas enquanto nós estivermos vivos, enquanto nós estivermos nessa terra, haverá sim uma batalha espiritual. E é isso. É muito importante entender que Paulo, ele relata no livro dele que, sim, ele soube que é passar por todas as fases, mas ele fala assim, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Então a gente vê que estar cheio, como você falou, Raquel, é continuamente. Você tem que estar sempre se enchendo. E para você vencer o pecado, a gente tem que atribuir a quem? A Jesus. Só Ele que vai nos ajudar a vencer o pecado. Eu quero passar essa pergunta pro Luiz também, pro obreiro Luiz. Pode repetir a pergunta? É possível estar cheio do Espírito e ainda lutar com o pecado? Olha, em minha concepção, uma opinião pessoal, claro, creio que sim. A Raquel foi muito feliz na citação, Romanos capítulo 7, verso 24, pois o bem que eu quero fazer eu não faço. Paulo ainda complementa dizendo, miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Esse corpo dessa morte, esse termo, era sobre a crucificação romana, porque os romanos eles tinham o costume de ao crucificar, eles colocavam uma pessoa viva no meio e colocavam um cadáver, o corpo de uma pessoa morta, ao lado de quem está vivo. A crucificação, quem lembra o Evangelho de Mateus capítulo 26, Jesus está prestes a ser crucificado, o ladrão da direita, o ladrão da esquerda. Só que o interessante é que na crucificação os romanos tinham um método que era o corpo de quem está vivo ficava no meio e o corpo de quem está morto ficava do lado. O que matava na cruz não era asfixia, não eram as varadas, não eram as pedradas. O que matava na cruz eram as toxinas. Era o cheiro de quem morto. Era o cheiro de quem está morto do lado. A gente precisa ter maturidade para crucificar algumas coisas na nossa vida. No livro do Gênesis, capítulo 38, 39, vai me falhar a memória, José está dentro da casa de Potifar, um cargo elevado, e é aqui que está o problema. É nesse momento que a gente precisa se preocupar. Quando as coisas estão muito boas na nossa vida. Quando as coisas estão muito favoráveis. A mulher de Potifar se apresenta para ele, aparece despida, e José vai fazer uma coisa que a gente precisa fazer. José vai fugir. Existem problemas que não vão ser combatidos de frente. O pecado é um problema que não é óleo que resolve o pecado, não é isso que resolve o pecado. A gente precisa fugir em algumas situações. Sim, eu tô até procurando aqui um versículo que é um versículo que vai falar assim, Tiago 4, versículo 7. Portanto, obedeçam a Deus e enfrente o diabo, que ele te fugirá de vós. Cheguem perto de Deus e ele chegará perto de vocês. Lavem as mãos, pecadores. Limpem o coração, hipócritas. E fiquem tristes, gritem e chorem, mudem as suas risadas em choro e a sua alegria em tristeza. Humilhem-se diante do Senhor e Ele os colocará numa posição de honra. A gente entende que
contra o diabo a gente consegue lutar. Mas contra a carne a gente tem que fugir. A gente tem que fugir. Porque nós mesmos não temos força para vencer a carne, o pecado. Só que em Deus somos mais que vencedores, né? E um exemplo muito, muito, muito bonito da Bíblia vai dizer Daniel, em meio a um local, o local não era inadequado, o local era inadequado. O local era um local onde adoravam outros deuses, prestavam culto a outros deuses, e mesmo assim ele não permitiu que os manjares chegassem à casa dele, porque ele estava, aquilo que estava dentro dele, que era o que? Os princípios cristãos. Acredito que para ser cheio você tem que ter os princípios cristãos também. Então ele tinha os princípios dele, cristão, que ele trouxe para o ambiente onde ele está. Então, não é só você ser cheio em um local. Você tem que ser cheio aonde Deus te levar. Aleluia. Aonde Deus te levar, você tem que ser cheio. Porque não adianta você ser cheio em locais onde as pessoas aparentemente são cheias também. Tem lugares que vai ter pessoas vazias, mas a referência vai ser você, Raquel. Como uma jovem cheia do Espírito Santo. Então isso é muito interessante. Mas vamos para a segunda pergunta, senão a gente vai ficar aqui nessa pergunta, né? E essa outra pergunta também é interessante. Como discernir a voz do Espírito em meio ao barulho das redes sociais, Luiz? Eu fico com 1 Samuel capítulo 3. Vamos fazer leitura. Antigo Testamento, 1 Samuel capítulo 3. Esse é o verso de número 1. Se o Renan está primeiro que eu, pode ler, fica à vontade. Não, que isso. Tá contigo, irmão. 1 Samuel capítulo 3, verso 1, escrito está: E o mancebo Samuel servia o Senhor perante Eli, e a palavra do Senhor era de muito valia naqueles dias, porque não havia visão manifesta, ou visão profética, dependendo da versão. E sucedeu que naquele dia, estando Eli deitado no seu lugar, os seus olhos se começavam a escurecer, porque não podia enxergar. E estando também Samuel já deitado, antes que a lâmpada de Deus se apagasse no templo, o Senhor chamou a Samuel e disse: Eis-me aqui. E correu para Eli e disse: Eis-me aqui. Por que tu me chamas? Mas ele disse: Não te chamei eu. Torna a deitar-te novamente. Foi-se deitou, e o Senhor tomou a chamar outra vez: Samuel, Samuel. Se levantou, apresentou-se ali e disse: Eis-me aqui. Por que tu me chamaste? Mas ele disse: Não te chamei. Torna a deitar-te. Versículo 8. O Senhor, pois, tomou a chamar Samuel pela terceira vez. Ele se levantou, apresentou-se ali. Então Eli entendeu que o Senhor chamava o mancebo. O texto em que acabou de ser lido por nós, 1 Samuel capítulo 3, é um período em que a voz do Senhor é de grande valia, assim como já foi narrado na epígrafe do texto. O que me chama a atenção em Samuel é que Samuel está vivendo um período em que ele não tem uma base familiar, que eu posso colocar assim. Samuel não tem uma estrutura que ele pode olhar e dizer assim: eu quero ser que nem ele. Samuel não tem um espelho, uma referência. Samuel não tem alguém que ele possa olhar dizendo assim: quando eu crescer, eu vou ser que nem Eli, eu vou ser que nem Ofni, Finéias. Samuel não está tendo uma base para ele olhar e dizer: eu quero ser que nem você. Mas Samuel tem uma grande personalidade, a ponto de o Senhor falar com ele jovem, coisa que era raro naquela época, ainda mais pro período que ele estava, período teocrático, não tem rei, é um período em que os juízes estão governando. Samuel, desde novo, ele está tendo discernimento, um discernimento que ele não vai aprender sozinho, ele vai aprender com a sua liderança. Quem ouviu foi Samuel, mas quem entendeu foi Eli. A gente precisa estar debaixo de uma autoridade espiritual. A gente precisa estar debaixo de uma cobertura espiritual. Porque em tempos de crise,
O que nos deixa salvos é uma cobertura. Passo pro Renan. E eu passo pra Raquel. Eu sei que ela tem algo de Deus pra falar. Você pode repetir a pergunta? Como discernir a voz do Espírito em meio ao barulho das redes sociais? Eu vejo as redes sociais como uma exemplificação, um resumo do que seria a sociedade. Por quê? Porque a gente percebe que ali há muitas pessoas, muitas ideias, muitas crenças, enfim. A gente encontra isso na rua também, só que na rede social a gente consegue enxergar de uma forma mais concentrada. Então a gente percebe que ali tem até aquela frase que fala: a internet é uma terra sem lei. É uma terra sem lei. Você fala o que quiser, você comenta o que quiser, você posta o que quiser, você difama a pessoa, você faz uma conta que, enfim, fake, e tá tudo certo, vamos assim dizer. Só que quando a gente entra nesse meio, a gente percebe que a gente está exposto a todo esse tipo de ideologia. E eu vejo muito como que eu vou conseguir ouvir a voz de Deus? A gente entende que quando a gente olha para a anatomia, por exemplo, de uma ovelha, as características de uma ovelha, você, Renan, você não é pastor dessa ovelha. Eu tô falando de um sentido literal, gente. Tô falando de um pastor literalmente com um cajado. Você pode tentar assoviar para essa ovelha, ou você pode tentar chamar ela, que ela não vai atender. Porque você não é o pastor. Porque a ovelha conhece o seu pastor. E se o reino animal, em que não há um raciocínio como nós humanos, ele consegue saber quem é o seu pastor em meio a toda essa multidão, quem dirá nós, que somos imagem e semelhança do Senhor? Então entenda que nós precisamos conhecer a voz do nosso pastor. Porque em meio a tanta teologia, ideologia melhor dizendo, em meio a tantas opiniões, a tanta exposição, a tanto pode e não pode, eu sei que existe um Deus que me governa até no mundo imaterial, porque a internet não é um mundo físico. Entende? E é isso, gente. É muito interessante, Raquel, esse ponto que você falou das redes sociais, que realmente as pessoas falam que é uma terra sem lei, mas quando a gente se depara, a gente vê jovens da nossa idade fazendo coisas obscenas, dançando, mostrando o corpo, sensualizando. E é muito difícil você encontrar um jovem trazendo uma palavra. O que a gente vê mais é jovens cantando louvores, mas trazendo uma palavra é muito complicado. Porque é mais fácil cantar um louvor do que trazer uma palavra. Exatamente. E a gente vê pessoas do mundo cantando os louvores, né? Porque o louvor, ele é algo que liberta, traz conforto, né? Traz aquela emoção ali na hora. Mas a gente entende que há uma presença. Há uma presença. E quando esses louvores, essas pessoas que se autodelegam, falam assim, eu vou colocar algo de Deus, mas eu vou colocar algo também do mundo. Eu vou colocar um pouquinho de Deus aqui e o restante vai ser tudo do mundo. A gente vê que é uma bagunça. Não tem algo que é sólido. Não. Hoje em dia, os jovens, eles estão mais preocupados com a aparência do que com a performance diante de Deus. Exatamente. Porque eu acho que o que mais impacta nos jovens e nas redes sociais é a identidade. Exatamente. Muitas pessoas não têm identidade. É por isso que elas procuram isso na internet. E a gente percebe que é uma terra de muita influência. Essa questão de mistura é muito perigosa, porque eu não consigo ver com bons olhos, eu particularmente, eu creio que a maioria de nós, uma pessoa que num dia me dá a paz do Senhor com um terninho, uma gravatinha, e quando eu vou abrir a rede social da pessoa, tá lá o signo tal, signo de câncer, e tá fazendo a dancinha do TikTok. Entende? Gente, a palavra nos diz que há uma nuvem de testemunhas que nos cercam. E pode ter certeza que o mundo vai ter preguiça de ler isso aqui.
mas eles vão ficar muito interessados com a nossa vida. Então, nós estamos sendo observados o tempo todo. Sim. E às vezes a gente vem com aquele discursinho, aquele crente morno. Sabe? O que a palavra fala sobre essa questão de ser morno? Vomitar-te-ei. Sabe? Se nem Deus tolera. Enfim, é uma coisa... Enfim, é o que a Hannah falou. Tem a sua identidade. Entenda que você vai estar sendo julgado sim. Ah, mas não julgueis para não ser julgados. Mas a palavra também diz: julgue segundo as retas e sagradas escrituras. Exatamente. Eu não posso me colocar no lugar de juiz e falar: esse aqui vai para o céu, esse aqui vai para o inferno. Esse é o não julgar que essa passagem está falando. Mas eu posso sim, Deus me dá autoridade para falar: Luiz, não tá maneiro não, essa dancinha aí do TikTok. Certo. Tá maneiro não, Se mano. considera- Não tá maneiro, não É tá o famoso legal. A internet traz muito essa dualidade. Porque no telefone a pessoa pode ser uma coisa, mas nos bastidores é o famoso termo filósofo, sofisma, que é a aparência de verdade e É. fundo mentiroso. Meu Deus. Eu posso mostrar ser uma coisa nas telas, mas nos bastidores, pô, esse cara aí, confio muito não, conheço, já sei da índole. O nosso caráter diz muito a respeito de quem nós somos. E nada ficou oculto perante o Senhor. A internet é só uma capa. Quem nós somos fora dela, o que diz muito a respeito sobre nós. E aí a gente vai ver nessa palavra que você trouxe esse exato assunto que você trouxe agora. Eli, ele era um homem muito usado por Deus. Só que ele permitia que pessoas da sua própria família continuassem em pecado escondido, fazendo o que queriam no templo do Senhor. E aí Deus levanta quem? Samuel. Porque Samuel aprende a escutar a voz do Senhor. Só que nesse aprender, quem ensina a ele é Eli. Eli ensina ele a escutar a voz de Deus. Só que o mais interessante disso é que Deus ele estava tratando tanto com Eli quanto com Samuel. Eli, ele precisava mudar, sim. Mas ele também tinha que entender que nem tudo ele deveria passar a mão. E é esse assunto que deve ser tratado. Porque muitos pais, eles vê os filhos fazendo vídeo errado, assistindo coisas errado e não fazem nada. Por quê? Isso o quê? Omissão, isso é um pecado. Isso é um pecado. E aí quando a gente vai abrindo a palavra do Senhor, a gente vai destrinchando ela para poder entender cada vez mais, a gente vê que os pais, eles têm que ser uma referência para os filhos. Renan, o meu filho não aceitou Jesus. O meu filho saiu da igreja. Meu filho não quer mais nada com Deus. Mas será que você está sendo exemplo para ele? Será que você está sendo um exemplo de cristão para ele? Porque o barulho das redes sociais está aí. Mas você ainda pode ser cheio do Espírito Santo para o seu filho. E nós, como jovens, também pode ser cheio do Espírito Santo para os nossos pais. Porque eu, quando aceitei Jesus, meus pais, eles tinham saído da igreja, eles estavam afastados. E a partir da minha conduta cristã, de ser cheio, buscar ser cheio do Espírito Santo, eles foram para a casa do Senhor, retornaram para a casa do Senhor. Então aí minha mãe está sendo mais usada do que eu na presença do Senhor. Mas seguimos avante porque o Senhor é o nosso alvo. Entendeu? E o barulho das redes sociais vão gritar. Eu quero só abrir um comentário, quero pegar um gancho de algo que ele comentou sobre Eli, sobre a questão da omissão de Eli, e eu também queria abrir um ponto aqui muito importante. Você percebe que quando foi para casa dele, o que Eli fazia? Era omisso, a gente já está conversando aqui sobre isso. Mas quando ele viu Ana, na concepção dele embriagada, o que ele foi fazer? Aparta de você o teu vinho, se conserta com Deus. Você percebe que ele
se disponibilizou para corrigir, entre aspas, Meu Deus. a casa dos outros enquanto a dele estava bagunçada. E você percebe que ele era sacerdote, mas que sacerdote é esse que não tem visão espiritual, que não consegue reconhecer clamor? Você entende, cara? Você consegue entender o que está acontecendo? É muito mais fácil arrumar a casa dos outros. Exatamente. E muitas vezes isso que eu estou falando que é pecado da pessoa é adoração genuína. Mas como na minha concepção é embriaguez, eu vou olhar para essa pessoa e vou dizer: se conserta, Luiz, se conserta, Renan. É muito complicado, porque isso é uma realidade. Hoje não é algo que acontece uma vez ou outra, não, é uma realidade que a gente vive no nosso meio. Quantas vezes nós já vimos nossos familiares se diz ser cristão, mas às vezes está mais no mundo do que o próprio mundano, Exatamente. né? Não condiz com aquilo que a pessoa fala, né? E a Raquel ela foi vaso usado pelo Senhor quando falou que ele foi ali para tentar consertar a casa de Ana. Só que a casa dele estava completamente errada. Completamente errada. E esse é o ponto. Muitas pessoas desejam, almejam ser cheia do Espírito Santo, mas não conseguem olhar para os espinhos na carne que tem. Não consegue olhar. Porque é mais fácil eu julgar o irmão do que eu me consertar primeiro. E isso é tão grave que acaba impactando nas redes sociais. A gente vê escândalo de pessoas que o esposo ficou com a obreira, missionária, e aí acaba casamento, acaba isso. A gente teve uma situação até que engraçada, né? Que a mulher imprimiu todas as folhas. Todas as folhas. Eu falei assim, Jesus, ela teve passe. E teve ainda uma irmã que ajudou ela passando as folhas. O hino que a gente vai cantar. Gente, eu falei assim, gente, é o pastor Raposo, O evangelismo dentro da igreja. Aí eu falei assim, gente, e eu acho muito errado também essas pessoas que gravam entrando no mistério. Cara, eu acredito que isso é algo mais nosso, é algo da igreja. Acho constrangedor, pra falar a verdade. É constrangedor. Existem pessoas que não ligam, mas é que nem gravar pessoas chorando. Eu acho muito, muito, muito delicado, muito íntimo pra gente expor, assim, sabe? Exatamente. Mas as redes sociais, que nem estamos nas redes sociais ainda. Estamos nas redes sociais ainda. Uhum. O barulho das redes sociais. Hoje em dia tô uma pouca vergonha. Tu vê vídeo de fruta, fazendo coisa que não deve. Tu vê vídeo de um xingando o outro, ofensa. O que a nossa juventude vai aprender com isso? Foi inaugurada uma lei, que é a famosa Lei Felca. Porque crianças estão se expondo nas redes sociais, porque uma criança é o reflexo daquilo que ela vê. Isso. Isso é a própria neurologia, isso. Se você fosse consultar um neurologista, ele vai falar que a criança... Hoje em dia é tudo autismo. A gente bota no ponto. Sendo que as crianças elas são reprodutoras daquilo que elas veem. Uma criança está vendo um péssimo exemplo, a tendência é seguir. Nos bastidores aqui a gente chegou a comentar um texto. Eu acabei falhando, era Lucas 18:36, por isso que fora do entendimento. O cego de Jericó vai ouvir que Jesus estava passando e vai começar a clamar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. O texto vai dizer que a multidão repreendia ele. E quanto mais a multidão repreendia, mais ele clamava mais alto: Jesus, filho de Davi. A história termina com o cego curado e a multidão que estava repreendendo ele se alegrando com ele, está aqui. E logo viu e seguia glorificando a Deus. E todo o povo vendo isso, dava louvor a Deus. Louvar com ele foi fácil agora. Mas por que ninguém estendeu a mão? Meu Deus. Comemorar agora é mole. Meu Deus. Não é porque ninguém estava lá para ajudar, para dar um abraço. A gente precisa saber quais vozes a gente ouve. E se ele ouviu o que Jesus estava passando, houve um pregador anônimo naquela noite. Quem é o pregador? Não sei. A mensagem deu certo. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Existem mensagens que a gente prega, talvez uma palavra que a gente libera
pode ter gerado um rebuliço no mundo espiritual que a gente não sabe. Exatamente. Isso é realmente verdade. São casos que é muito complexo a gente falar aqui, né? Tem pessoas que devem estar nos assistindo que às vezes é mais estudado nesses assuntos, mas é algo que nós jovens a gente vê muito e acaba comentando sobre, porque como tem muitos jovens influenciando para o mal, também temos que ter muitos jovens influenciando para o bem. Então, por mais que o barulho das redes sociais esteja alto, como a jovem Raquel falou, nós devemos escutar a voz do nosso pastor, né? E vou passar para a próxima pergunta, que é complexa. Eu acho que é complexa. O silêncio também pode ser um sinal de maturidade espiritual? Silêncio de Deus ou silêncio homem, pessoal? Silêncio. Silêncio. Vai lá, Raquel, pode ficar à vontade. Eu achei que ele fosse responder. Eu acho que depende do que a gente está falando, né? Conforme o obreiro Luiz bem mencionou, o silêncio de Deus ou o silêncio dos homens. Porque para ambos os casos, eu acredito que depende. Porque às vezes o silêncio é omissão. Não da parte do Senhor, da nossa parte. Às vezes falar é necessário e Deus nos dá autoridade para isso. A gente acha que o nosso silêncio vai ser um desrespeito para com o próximo. A gente acha que a gente vai estar pecando contra Deus. Quando, na verdade, Deus está falando conosco. Por que você está em silêncio se eu estou te dando boca? Você percebe que em alguns momentos Deus tocava na boca de Daniel. Vamos lá. Quando Daniel estava no seu jejum, no seu propósito de 21 dias, a gente percebe que ele vê aquela imagem gloriosa, ele se prostra, ele não consegue falar, ele fica em silêncio. O que o anjo faz? Toca na boca dele. Meu Deus. Para que ele viesse falar. Você percebe que o anjo tocou na brasa, pegou uma brasa e tocou na boca do profeta. Então, gente, para de achar que o seu silêncio ele é sinal de obediência, porque sim, ele é. Mas muitas vezes é necessário verbalizar. Você percebe que verbalizar uma coisa tão poderosa que Deus criou a terra, os céus e a terra, não foi com as mãos, embora ele tenha poder para isso. Foi com o som, foi com a palavra. Você percebe? Então, a palavra mesmo nos mostra que há momento para todas as coisas debaixo da terra. De falar e de se calar. Então, depende muito do contexto. E a mesma coisa com Deus. O silêncio de Deus ele pode significar muitas coisas. Às vezes, ele está desaprovando a gente. E às vezes, ele também está nos tratando. Quando os discípulos eles estavam naquele barco, Jesus estava dormindo. A gente sabe que como que Deus vai dormir? Deus não vai dormir. Mas a gente percebe que naquele momento existia uma coisa acontecendo. Vou te falar uma coisa aqui para vocês. Existem lugares que eles são inclinados a terremoto. E o que eles fazem com o edifício? Ele reforça o edifício. Porque o chacoalhar não vai destruir. Você percebe que aquele barco estava chacoalhando. E você percebe que Jesus estava em silêncio enquanto o barco chacoalhava. Você quer testar a estrutura de algo? Você balança para ver se está em falso. E muitas vezes na nossa vida também é assim. Deus ele está em silêncio, mas porque Deus está me desamparando? Não. É porque ele já te reforçou com a fundação necessária para você conseguir permanecer. Passa a minha palavra para vocês. Raquel, você falando essa palavra veio diretamente a mim e a gente compreende que eles estavam no barco, Jesus estava embaixo dormindo. Só que Jesus estava onde? Na parte de baixo. E você falou que Deus fortifica. E eu falei assim, gente, Jesus ele estava no local certo, porque ele estava na base. Aleluia. Jesus ele estava na base. Aleluia.
Por que se desesperar se Jesus estava na base? Por isso que Jesus estava calmo, ele estava lá ó, descansando, porque ele era a base daqueles homens naquele momento de tempestade. E aí a gente começa a entender que Jesus, mesmo ele estando em silêncio, ele continua sendo a nossa base. É isso aí. Mesmo Jesus em silêncio, ele continua sendo a nossa base. E, cara, Deus, ele é um Deus que não permite nada acontecer em vão. Aleluia. Nada acontecer em vão. E outrora, Jesus também estava fora do barco. Mas aí ele chama Pedro. É tu mesmo, Senhor? Pedro fala, é tu mesmo, Senhor? Me faça ter contigo. E ali a gente vai ver que Pedro ele teve uma das experiências mais extraordinárias com o Senhor, que é andar pelas águas. Gente, imagina andar pelas águas. Eu nunca vi ninguém andando depois dele. Só os dois. Exatamente. Eu nunca vi ninguém também andar pelas águas, Já mas, tentei, né? ó, Agora é confissão. entende uma coisa. Jesus só chamou ele, depois Jesus ficou em silêncio. Imagina alguém chamar você para algo e ficar em silêncio. E você ter que escutar essa voz e ir. Então a gente vai ver que Jesus ele sabe o que ele está fazendo. Quando ele está em silêncio, ele sabe o que está fazendo conosco. Então acho que é fundamental. Todo cristão ele tem que passar pelo silêncio. Até porque senão a gente acaba virando celebridade. A gente acaba virando celebridade. Só eu posso fazer coisa porque Deus só fala comigo. Então eu acredito que esse silêncio também é para forjar o nosso caráter. Né? E vamos lá para a quarta pergunta. O que sustenta a fé? O que sustenta a fé quando a emoção acaba, Raquel? Pode, Luiz, eu respondi. Sem problema. Vamos, Luiz. Olha, você me pegou, hein? Brincadeira da parte, gente. Eu acredito que a oração. A oração é o combustível, a oração é o sustento, a oração é o próprio Jesus. Em seus momentos de crise e dificuldade, iria orar. Evangelho de Mateus, capítulo 14, verso 22, o próprio texto sobre a tempestade. Diz a Bíblia que Jesus estava nos piores momentos da sua vida, ou talvez se não um dos piores, se não o pior momento do seu ministério. No capítulo 14, verso 1 do Evangelho de Mateus, o texto vai nos trazer uma narrativa que Jesus está sofrendo um luto, uma perca do seu primo amado. Um relacionamento tão íntimo, tão amado com João Batista, que desde o ventre de sua mãe, só na saudação, João Batista soltava dentro do ventre de Isabel. O amor que Cristo sentia por João Batista é tanto que disse Jesus, dentre todos os homens nascidos por mulher, nenhum foi maior do que João. Enfim. Jesus está vivendo uma perca e Jesus precisa botar essa perca para fora. Jesus vai orar. O fato que Jesus está sentindo a perca de João é porque quando Jesus ia orar, ele não ia orar sozinho. Ele ia com os mais íntimos, que é Pedro, Tiago e João. Só que nesse dia exclusivo, Jesus se retira para orar e vai sozinho, ele não chama ninguém. Ele se retira e vai. No Getsemane, Jesus está suando sangue de tanta preocupação com aquilo que havia de acontecer. Ele chama os mais íntimos para orar novamente. O texto vai ser categórico e dizer que todo mundo está reunido ali, no Getsemane, antes da traição. Mas no momento de dar o esporro, ele dá o esporro em 3. Senhor, se todo mundo está aqui, por que o esporro é individual e não é coletivo? Eles estão aqui. Mas quem é íntimo é vocês. Aleluia. Meu Deus. Jesus sabe quem cobrar. A única coisa que Jesus queria no pior momento da vida dele era alguém para orar com ele. Porque Jesus está dizendo que a oração é o único combustível, a oração é o único meio que a gente tem de sustentar no meio da caminhada. Sem orar não dá. Diversos exemplos de oração na Bíblia que se a gente fosse destrinchar aqui, eu acho que acabou o horário. Mas enfim. Dentro da crucificação, o Evangelho de Mateus é uma coisa que me pegou muito. Vocês estavam comentando isso aqui ficou na minha mente. Jesus, quando olha no Getsemane, fala: orem comigo, vigiem comigo, permaneçam comigo orando, porque a minha alma está amargurada. Eu sinto uma amargura de alma, que era o preço da traição. Diz a Bíblia que os discípulos não oram, mas Cristo ora. Após descer,
Pedro vai pegar a espada, vai cortar a orelha. Jesus vai botar a mão e vai curar. Porque quem não ora fere, Meu Deus. Meu mas Deus. quem ora restaura. Aleluia. Aleluia, Senhor. A gente precisa orar. Sem orar não dá, porque nem aquela música, sem ti eu sou vazio. E eu passo a palavra pro Renan. Aleluia. Eu fico sem palavras, porque realmente a oração, ela sustenta a nossa fé. Isso aí. A oração, ela sustenta a nossa fé. E tem uma certa feita na Bíblia que Jesus está dando um sermão. E o sermão é muito pesado. Algumas pessoas vão embora, só que os discípulos continuam. E aí Jesus pergunta, vocês não vão também não? Só que Pedro levanta e fala assim, para onde iremos nós, Aleluia. se só tu tem palavra de vida eterna? Aleluia. Pedro, ele tá falando, Senhor, não estamos aqui emocionados. Não estamos aqui pela emoção de ver um milagre. Não estamos aqui por causa que eu vi alguém andar pelas águas, não. Eu vim aqui porque é o Senhor que nos sustenta. É o Senhor que tem palavra de vida eterna. E Jesus, ele é o exemplo. Ele é o exemplo. Ele é o que sustenta a nossa fé, e o que sustenta a nossa fé, ele já deixou bem claro como se deve orar, Senhor. Como se deve orar, Senhor. E ele deixa aquela oração lá e eu falo assim, Senhor, perdoe nossos devedores, mas tá difícil de perdoar nossos devedores, Senhor. Mas o que sustenta a nossa fé realmente é a oração. E a oração a gente não faz a gente ser emocionado. É isso aí. Né, Raquel? Tem alguma coisa a falar, Raquel, sobre isso? Não. Tem nada a acrescentar. Tá emocionada, Raquel? Fala. Eu tenho algo a dizer. Glória a Deus. Então vamos passar para a próxima pergunta. Existe intimidade com Deus sem vida devocional? Vai, Raquel. Não. Gostei da fala dela, Ela né? foi sincera, bem foi. sincera. Eu acho que Ela foi bem sincera, não, certo? Não tem o que acrescentar. Como é que você é amigo de alguém que eu não converso, que eu não mando mensagem? É Já isso pensou? aí. mas tem gente que revela CPF aí por causa que não tem nem intimidade com... Deixa eu falar uma coisa. Ser usado não é ser habitado. Perfeito. Porque Sansão, ele Meu tinha Deus. força. E a Mas gente não tinha- sabe... Meu Deus do céu. Mas ao mesmo tempo que tinha força, tava se deitando com prostituta. Meu Deus do céu. Acabou glória. Meu Deus, Raquel. Acabou glória. Meu Deus, Raquel. Que rajada de glória foi essa? galera. Ela foi fiel nisso. Ele era forte, mas não tinha intimidade. Meu Como... Pois é. Ainda mais que o Antigo Testamento era teofania, não era... A gente não era templo e morada, era teofania. Deus olhava para alguém, usava, depois se retirava. O texto dizia... O Sim. texto deixava isso bem claro, que Deus não permanecia. Usava e saía. E quando Deus sai? Eita. A gente vê quando ele foi lutar, né, com os homens, ele sentiu. Exatamente. Mas ele só percebeu quando já tinham colocado as mãos dele. Você percebe, a presença de Deus já tinha saído há muito tempo. Meu Deus. Há muito tempo, mas Sansão, por estar, nesse caso, literalmente adormecido, a gente percebe que ele estava dormindo, mas aquilo também era um estado de espírito. Você percebe que enquanto ele dormia, os inimigos tomaram posse dele. Meu Deus. Enquanto ele dormia, ele não percebeu que a intimidade que ele já teve com Deus já tinha acabado há muito tempo. Porque a intimidade é uma coisa que eu rego. É uma coisa que eu cuido para que seja intimidade. Eu já tive muita intimidade com o Luiz, mas passou 10 anos. Você acha realmente que a gente vai continuar sendo a mesma pessoa? Yeah. Entende? É exatamente isso. Percebe que a espada ficou mais pesada, né? É. Imagina Sansão que sempre pegou a espada com facilidade. Meu Deus. Assim que ele acordou, ele olhou assim, ué, Tá diferente. tá mais pesado. Meu Deus. É bom perceber isso quanto é tempo. Meu Deus. E Jesus da peleja, hein, Luiz? Ai, Senhor. Por isso que é bom estar com um jovem cheio da presença do Senhor, cara. Sempre tem algo para poder falar. Mas é muito interessante porque aparentemente ele estava cheio.
Para muitos ele estava cheio, mas ele mesmo sabia que alguma coisa estava faltando dentro dele. Exatamente. E é isso que muitos cristãos se encontram na casa do Senhor. Eu posso generalizar, porque é o que acontece no meio cristão. Muitos mostram dons, talentos, mas o Senhor não tá. O Senhor não tá. Mas o Senhor usa no louvor. Tem uma palavra boa. Tem até dom. Porque Deus dá dom. Mas a gente vê que não basta ter. Tem que ser. Não basta ter, tem que ser. Sansão ele tinha. É. Sim. É. Sim. Pareceu aquela lamparina na minha cabeça, aquela lâmpada de desenho animado. Na hora que ele falou isso, Agora. cresceu uma lâmpada aqui. É mistério, é mistério, é mistério, é mistério. Isso é pode demais. Eu vou repetir de novo essa frase. Existe intimidade com Deus sem vida devocional? Não! Não existe, gente. Gente, não existe vida, intimidade com Deus sem vida devocional. Se você não fizer sua devocional lá com Deus, tirar lá uns 10 minutinhos. Gente, 10 minutinhos só para ler a palavra do Senhor. E mais 10 minutos para poder orar, tá ótimo. Já venceu o leão da semana. Da semana não, do dia. Porque todo dia tem um leão diferente. Cafezinho com ele. Fiz as pazes com ele. É isso aí, pessoal. Tá igual Mata o que te Sansão? mata. Tá igual Sansão? Não, só com o leão. Ai. Agora vamos mais para a vida emocional. Um jovem cheio do espírito pode sofrer ansiedade ou tristeza? Eita, Glória. Pode. Muita gente vai achar estranho que eu vou dizer isso, mas sim. De um tempo pra cá eu passei a ter essa visão. Eu sou de um tempo que os crentes, não tô dizendo eu em si como pessoa que eu vivi esse tempo, mas eu pude acompanhar com os meus próprios olhos. Em que era um nível, a tarrafa era muito em cima, o nível era muito alto. O nível de santidade era um nível muito alto, então a cobrança também era muito alta. Era a ponto de, gente, eu não quero ferir etnia nenhuma, antes que eu deixar bem claro, doutrina nenhuma, usos e costumes de igreja nenhuma, se na sua é assim, tá tudo bem. Falando uma coisa que eu vivi e uma coisa que tô falando de mim. Chegou um ponto de eu andar na rua, tava de short, a pessoa olhou pra mim e falou assim, poxa, você perdeu a tua essência. Meu Deus. Por quê? Porque eu tava de short. Meu Deus. Mas o short não canta, o short não prega, o short... Deus não usa o short. Essa é minha opinião. Muitas pessoas vão discordar após isso, mas não estou ferindo doutrina nenhuma. Mas mantendo a pergunta, estamos na era que as pessoas costumam dizer que somos a pior geração, o pior século, porque a depressão se tornou doença da época. Uma pessoa que sofre com problemas parentescos, uma pessoa que sofre com problemas emocionais, acaba tudo remetendo a isso, a depressão, a ansiedade. Temos diversos personagens bíblicos que olharam para Deus e disseram, Senhor, tira minha própria vida porque eu não aguento mais. No livro do Êxodo, Moisés, Meu Deus. Jó, É isso aí. Elias, É isso aí. a ponto de dizer, Senhor, me mata porque eu não tô aguentando mais. A gente precisa parar de olhar para a depressão como se fosse um demônio. Em alguns casos pode ser, eu não vou tirar o mundo espiritual só verbalizando isso. Mas a gente precisa tratar a depressão como uma doença. Psicólogo. A gente precisa tratar o mal pela raiz. Nós temos uma geração, porque pior do que não crescer é crescer errado. Nós temos uma geração sofrendo, padecendo, porque não foi bem tratada. Um prato, quando é preparado, se ele não for bem preparado desde o início, o seu final não vai ser bom. A gente precisa ter essa maturidade para tratar a depressão como doença e não como demônio. A gente vai ver, né, que a história de Lázaro ela vai relatar isso. Quando
ela era a irmã de Lázaro, né? Marta, Maria. Marta, Maria, elas de certo modo, teve uma ansiedade, porque Jesus falou que ia estar lá. Jesus falou que ia curar. Jesus falou que ia resgatar. Só que não acontece. Só que elas estavam com uma ansiedade tão grande, uma tristeza tão grande, que quando Lázaro morreu, gente, delas acabaram ali. Só que a gente vai ver que Deus, Jesus, ele chegou na hora certa. Ele chegou para que o nome dele venha a ser glorificado. E aí a gente já se depara com a situação de ansiedade, que a gente vai ver que ela fala assim: se o Senhor estivesse aqui, isso não teria acontecido. Que era o quê? Era para ele ter se apressado para fazer aquilo que ela queria. Isso era o quê? Uma ansiedade acerca do que o Senhor falou para ela. Quantas das vezes o Senhor libera uma promessa para a nossa vida, só que a nossa ansiedade acaba prolongando a promessa. A promessa poderia acontecer amanhã, mas por causa da minha ansiedade, Deus decide trabalhar em minha vida a questão do tempo. É isso aí. E é importante a gente também enfatizar que quando eu fico extremamente ansioso por algo, significa que há uma certa idolatria no meu coração. E é por isso que Deus manda a gente esperar mais. Inclusive, eu gostaria até de fazer um comentário de experiências pessoais que eu tive. Eu já vi gente de cargo ministerial importante virar para mim e falar: mas depressão é demônio, sim. E não tem esse negócio, não. É pecado, tá? Você fazer terapia. Psicólogos, se tem algum estudante aí, ou se você tem essa profissão, você não vai pro céu, tá, gente? Porque Deus que cura. E assim, não desrespeitando ninguém, mas assim, o que eu vejo com a nossa intimidade com Deus e aquilo que o Espírito Santo conversa comigo é que é extremamente ignorante você vier pra mim e falar que depressão é 100% demônio. Obviamente que conforme o que o Luiz falou. Exatamente. O diabo, ele é oportunista. Isso. Existem situações que estão acontecendo de fato. A pessoa tá depressiva por conta de um demônio. Mas às vezes é falta de vitamina, gente, pelo amor de Deus. Às vezes a pessoa tá... É falta de uma academia. É falta de uma academia. A Posto de pessoa... sol fraco, Exatamente. Aí você vem e Falta falar... de estudo na praça. uma conversa com os amigos. Esse tipo de pessoa tem uma inclinação muito grande pra falar que o diabo queimou o arroz dela. Tudo é culpa do diabo, gente. Não, é culpa sua. É culpa sua, gente. Pelo amor de Deus, para de pensar que, obviamente, como a gente falou, o diabo ele atua sim, mas é uma ignorância você pensar que a gente é só espírito. A gente falou aqui, corpo, alma e espírito. Eu quero falar pra você assim, não desafiando ninguém longe de mim, que vem aqui e fala pra mim que é demônio sim, quando você tiver com dor de cabeça, tiver passando mal, vai orar, não vai tomar remédio não. Esquece de perona. Porque gente, não existe você vier e acreditar só em um mandamento nos outros não. Ou é sim, sim, ou não, não. Não tem esse negócio. Se a pessoa precisar de uma cirurgia, ou, sei lá, tomar soro, não faça isso. Quando você tiver o seu filho, tiver ali para dar à luz, não tome anestesia, porque são coisas terrenas. Ora ao Senhor que o Senhor vai trazer. Eu não tô falando que Deus não tem poder pra isso. Né, da dor no parto lá, tem que ter. Tá amarrado. Tem que ter. Vai ter que cumprir ali, bater o ponto. E os homens trabalham. É isso aí, ó, do sol no teu rosto, ó. Mas o problema é que eu tô trabalhando também, como é que fica? O pecado tá tão grande. O pecado tá tão grande. O pecado tá tão grande, tá Gente, é verdade. Mas enfim, não é que Deus não tenha poder. Eu só acho que a gente também não pode limitar Deus para dizer que Deus não pode dar conhecimento para o homem, porque Deus ele também atua através das mãos do homem. E é isso. É muito, muito legal isso, porque realmente a gente vê, como falei, né, de valores, há muitos valores que estão sendo trocados hoje no mundo, e isso tem impactado muito no mundo espiritual, né? Hoje a gente vê
coisas que a gente lutava para conseguir, demorava anos. Hoje em dia a gente consegue com um dia, com um mês, né? E às vezes a gente fala assim, como eu já ouvi pastores falando que, você que tá com depressão, tem que ler a Bíblia, vai ler Bíblia. Tem que ler a Bíblia, vai ler a Bíblia. Porque Deus vai te libertar. Se você ler a Bíblia, você não vai entrar em depressão. De um certo modo, sim, né? Se você ler a Bíblia, Deus pode te guardar ali, te livrar. Mas procure os profissionais. Porque vai além do espiritual às vezes. E às vezes é algo que... às vezes até pode ser algo que está começando a surgir em você, uma doença e você não sabe, né? E Renan, onde está na Bíblia tem um caso na Bíblia que vai relatar quando Jesus ele estava chegando a um local, tinha um homem que ele usava as correntes, né, do cemitério e se rasgava. Isso era demônio. Era demônio. A gente tem que entender que há uma doença, sim, há uma doença, mas no mundo espiritual isso é demônio. Porque não tem como uma pessoa ficar dentro de um quarto presa, se martirizando, isso, aquilo, outro, se ferindo, se cortando. Isso já é demônio. É o que chamamos na teologia são as duas atuações demoníacas, que é a possessão, é aquele demônio, e nem sempre, possessão. O diabo entrou no seu coração na ceia, Judas, Marcos 5, que o Renan foi muito feliz em dizer sobre o Gadareno. E temos a opressão maligna. Demônio não só possui, demônio também oprime. É isso aí. Então, é meio que isso. E aí a gente vê que só Jesus libertou esse cara. Só Jesus libertou esse cara que estava lá, naquele lugar, fazendo aquilo, com as correntes, que era o quê? Se cortar, se cortar, se cortar, se cortar. Só que a gente vê que não aconteceu só naquele tempo. Hoje em dia tem jovens se cortando aí por causa que o namorado largou. Isso é falta de vara. Ensinar um menino no caminho. 1 Pedro, agora eu vou fazer se é 3, se é 4, lancem sobre mim toda a sua ansiedade, Isso aí. porque eu tenho cuidado de vós. Então, sabe, eu acho que é minha opinião agora. Agora vai ser muito opinativo sobre o que a Renan falou. Em questão de namoro, em questão de relacionamento, eu creio que todo jovem precisava passar por um psicólogo antes de ter uma relação. Minha opinião apenas. Poxa, mas desde 1000 anos é assim, mas eu creio que os jovens têm a mania de ver tudo muito intenso. É tudo intensidade. Se for pra amar, vai amar com intensidade. Se for pra pegar raiva, é com intensidade. Se for pra chorar, é com intensidade. Então eu creio que era necessário haver um preparo primeiro, coisa que muitos pais fazem e coisa que muitos pais não. Apoio familiar é tudo. Quando você não há apoio familiar, se apega em Deus. Mas também procure o psicólogo, por favor. Não deixe... E a gente vê muitos jovens, né, Luiz, falando assim, tem que chegar, ficar, pronto, acabou. Gente, na minha época, na minha época não, gente, que eu não sou tão velho assim, eu tenho 21 anos. Mas eu falo assim, cara, eu fui ensinado no círculo de oração que pra você conseguir uma agulha, tu tinha que orar antes. Gente, vai sair de casa, oração. Tu tem que orar antes de sair de casa, não sabe o que pode acontecer lá fora. Vai comer, tu não sabe o que tá comendo? Vai comer? Oração, Senhor, em nome de Jesus, repreenda em nome de Jesus todo mal. A gente vê que esses princípios foi tudo sendo customizados pelo mundo, né? E a gente não vê jovens mais orando pelo... A Raquel orou pelo varão dela, ô glória. Aí deu certo. Deu certo, ô glória, Jesus. Deus trabalhou na vida dela. Cara, Senhor, não é inveja. Arranca de mim essa inveja, Senhor. Mas eu sei que tem alguém orando pela minha vida também, tá, Raquel? Tem alguém orando pela vida também do Luiz. Amém, Luiz? Amém. Entendeu? Porque como tem jovens que não oram, tem jovens que oram. É isso aí. Né? E que em nome de Jesus somos aqueles jovens que oram. Não seja parado. Ore, mas haja. Chama a menina pra sair. Faça alguma coisa. Deus, fala
Paga o lanche. Menino parado não vende sacolé. Só até aqui. Faça alguma coisa. Sabe por quê? Porque já tem gente querendo casar, mas não tá nem namorando, gente. Gente, não, tem gente que quer namorar, mas não tem nenhum emprego, não tem algo pra poder. Empregado. Tá desempregado, não tem dinheiro, pede dinheiro pros pais pra poder. Aí eu falo assim, gente, que triste. É uma ansiedade. Acabou o Glória em casa. É uma ansiedade. Que o jovem está tendo essa ansiedade. Mas, gente, brincadeira à parte, mas não é brincadeira não. Faça alguma coisa. Faça alguma coisa, gente, faça alguma coisa. Sai dessa vida. Até Paulo era ocupado, Jesus era carpinteiro e tu aí querendo ficar no Free Fire. Aí não, mano, aí não foi. Ah, Jesus. Quer Faça um ver- pouco disso, pelo amor de Deus. Quer ver faça. futebol o dia todo? Aí não. Isso é Não lava uma louça em casa. Ai, que é coisa de mulher. Que isso, varão disfuncional. Eu acho que o varão, pra ser completo, ele tem que cozinhar. Sim. Aleluia. Ele tem que cozinhar. Alguma coisa pelo menos. Ele tem que, pelo menos, cozinhar o bar. O Porque bar- se a o bar esposa tá sair, for embora, ele tem que Vai morrer ter. de Ele fome. vai morrer de fome. Não, mas a esposa também adoece. A esposa também é gente. Então, nem todo dia. Eu não quero cozinhar todo dia. Ai, Raquel, eu tô sendo sincera aqui. John, tu tá ouvindo isso aí, né? Tá ouvindo, né? Não, ele sabe disso. Senhor, repreenda Gente, essa preguiça da irmã. Não é preguiça não, gente. É porque assim, uma mão lava a outra e as duas lavam o corpo. Não, é claro que eu sei a minha obrigação. Qual obrigação eu vou ter? Mas eu acho um absurdo você dizer pra mim que você tem 17... Não, vamos lá, vou exagerar um pouco. 20, 21, 22 anos e não saber fazer um arroz. Aí o arroz ficar empapado, ficar preto porque você queimou o alho. Você não sabe temperar um feijão. Gente, pelo amor de Deus. Com o Luiz. Isso aqui é questão falando. de ser um adulto funcional. Meu Deus. Pelo amor de Deus, gente, toma vergonha. Você tem 20 anos, você não sabe fazer um arrozinho. Toma vergonha na sua cara. E quer casar. E que é casada. Ah, mas é coisa de mulher. Pelo amor de Deus, né? Pelo amor de Deus. E a gente vai ver que tem coisas que nós não sabemos fazer. Mas a partir do momento que a gente começa a É isso aí. procurar entender como funciona, Isso aí. vai se tornando uma habilidade nossa. Isso aí. Uma capacitação que a gente começa a ter. Né? Então, vamos para a próxima pergunta? Vamos. Vamos para a próxima pergunta? Pessoal, vamos. Essa é legal. Como lidar com as frustrações sem esfriar espiritualmente? A palavra nos fala que no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Se o próprio Cristo passou por aflições, eu sei que quem venceu o mundo foi ele, não eu. Então isso já diz tudo. Se ele passou por aflições e venceu o mundo, quem dirá eu que sou limitada? Meu Deus. Então a gente precisa entender que frustração por frustração, você vai ter independente da área da tua vida. O amor da tua vida vai te decepcionar em alguns momentos. Os seus pais vão te decepcionar. O seu melhor amigo vai te decepcionar. O único que não te decepciona é Deus. Aleluia. Meu Deus. A gente precisa ter isso em mente. Só que o que acontece? Eu sei que eu vou passar por aflições. Mas deixa eu te falar uma coisa. O início das histórias, elas são lindas, mas o que marcam e deixam registrados para sempre são os finais. Vão te conhecer não pelo início da tua história, mas pelo final. Jesus, ele foi conhecido o tempo todo. Nasceu em uma manjedoura, mas o que cravou ele numa cruz foi o final da tua história aqui na Terra. Meu Deus. Você precisa entender isso. Você sempre vai ter frustração. Sempre vai ter uma coisa para te decepcionar, só que você não pode se fazer de vítima. Você não pode o tempo todo ter pena de você. É normal, de vez em quando. Eu tenho pena de mim às vezes. Mas, pelo amor de Deus, Raquel, o que está acontecendo? Não. Você é filha de Deus. E isso não me isenta de sofrer, mas isso me isenta de fazer com que eu reprima esse sentimento para mim. Eu não quero carregar isso comigo. Porque o que me move não são as circunstâncias, mas é aquilo que está dentro de mim. Então eu sei que vai ter adversidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Por quê? Porque eu aprendi a ter fome. Meu Deus. Não se esqueça desse final. Eu aprendi a ser abandonado, Luiz.
Eu sei que teve gente que abandonou a missão. Eu sei, Timóteo, que eu tô sozinho aqui na prisão. Traz pra mim uma capa, um livro, uns amigos, porque eu tô sozinho. Olha o tanto de coisa que eu fiz, olha o tanto de gente que eu ajudei. Mas como que eu posso ter tantas obras e estar abandonado? Meu Deus. Como que eu posso ter subido em um jumentinho e tá várias pessoas dizendo Hosana, Hosana, e a mesma multidão que disse salve agora tá dizendo solta Barrabás e me crucifica? Porque no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Aleluia. Porque eu Meu venci o mundo. Ele venceu, ou seja, ele preparou o caminho para nós. Se o véu está rasgado é porque eu tenho acesso. E vocês conseguem entender que a gente falou que quem não me decepciona é Deus? É porque você pode se encher de tudo. Você pode procurar se encher com viagens, com dinheiro, com amigos. Mas no final, teu vazio, aquilo que está no teu coração é do tamanho de Cristo. Aleluia. E é somente Ele, somente Cristo, somente a fé, somente a graça. E é Ele que preenche. É isso. É Isso aí. Ele, por Ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias. Quando você estava falando, eu pensei na história de Jó. Meu Deus. Jó, ele perdeu tudo. Aleluia. Ele foi frustrado em todas as áreas dele. Aleluia. Em todas as áreas dele ele foi frustrado. Na família, financeiramente, fisicamente ele foi frustrado. Só que ele vai passar por tudo isso. Só que no final a gente vai ver ele declarando, bem sei eu, que tudo o Senhor pode. E nenhum dos seus planos podem ser frustrados, Senhor. Antes eu conhecia o Senhor só de ouvir, mas agora eu te vejo, aleluia. Agora eu te vejo, Jesus. É alguém passando por uma frustração que doeu na carne, feriu a alma, mas ele falando, Senhor, bem sei eu que tudo o Senhor pode e nenhum dos seus planos pode ser frustrados. Aleluia. Eu sinto a graça do Senhor nessa palavra. Sabe por quê? Os sonhos que o Senhor tem na sua vida, Luiz, não vai ser frustrados. O sonho, Raquel, que Deus colocou no seu coração não vai ser frustrado. Sabe por quê? Ele não daria esse sonho para você em vão. Sabe por quê? Ele vai te dar capacitação até o final para você conquistar tudo que Ele colocou nas tuas mãos para conquistar. Sabe o que eu entendo com isso? Que o inimigo ele pode até zombar de nós. O inimigo ele pode até colocar um alvo em nosso peito. Só que uma coisa a gente tem que ter em mente. O Senhor não vai deixar a gente ser frustrado. E deixa eu acrescentar aqui, se eu não me engano, é em Oséias que diz: vinde e voltemos ao Senhor, porque Ele nos despedaçou e nos sarará. Você percebe que muitas vezes Ele nos quebra, Ele nos frustra, mas para te lembrar que a sua dependência está nele. Às vezes, se o vaso não for quebrado, a vida útil dele não será tão longa, tão prolongada quanto ele rachado. É isso. Eu tava lendo ontem, Jeremias 18. O vaso ele se quebrou na mão do oleiro. Quantas vezes nós somos quebrados por causa das nossas frustrações terrenas? Uma oportunidade de emprego que nós não conseguimos, uma promoção, né, no emprego, um cargo na igreja, uma viagem dos sonhos. Isso vai frustrando
impacta de uma certa forma espiritualmente na nossa vida. E eu separei até aqui um versículo que está em Josué 1, que vai falar assim, versículo 6, seja forte e corajoso, porque você vai comandar este povo quando eles tomarem posse da terra que prometi aos antepassados dele. Deus prometeu algo. Deus frisou esse algo e falou assim, ó, eu prometi, e tudo que o Senhor promete, a palavra dele não cai no chão. A gente vai ver que não cumpriu com Moisés, mas cumpriu com Josué. Às vezes a gente fala assim, eu queria tanto, Deus me fez uma promessa tão grande, tão linda, só que a promessa talvez não se cumpra em você, mas se cumpra pelos seus, nos seus. A gente vai ver que se cumpriu com José. Deus se apresenta para ele e fala assim, ó, seja forte, seja corajoso, porque da mesma maneira que eu fui com Moisés, eu vou ser com você. Da mesma maneira que eu fui com Moisés, eu vou ser com você. Se ele atravessou aquele mar, eu vou atravessar o mar junto com você. Se ele feriu a rocha, dessa vez eu vou ensinar você a não ferir uma rocha. Se outrora, ele quebrou as tábuas, agora eu vou te ensinar a não quebrar as tábuas. A gente vai vendo que Deus, ele vai permitindo situações acontecer na nossa vida para realmente nos frustrar. É para realmente nos frustrar. E só que a gente entende uma coisa. Nada é em vão no Senhor. Nada é em vão no Senhor. Cara, tu começou a falar, o tema é essa decepção, não é isso? Como não se decepcionar. Eu lembro que eu tinha uma antiga líder de jovens, acho que foi a primeira igreja que eu congreguei na vida. Quando eu era neófito na fé, parei de ir, depois eu comecei a frequentar novamente. E eu lembro que ela dizia uma coisa que me pegava muito, sempre quando ela tive a oportunidade. Ela lia em Atos capítulo 3, e ela perguntava assim, Deus decepciona? Todo mundo gritava, não! Ela olhava e falava, sim, decepciona. Pode ler pra mim, por favor? Atos capítulo 3. Era uma coisa que me marcava muito quando ela dizia isso. Atos capítulo 3, talvez o Renan ache mais rápido. A cura do coxo? Isso mesmo. Certo dia de tarde, Pedro e João estavam indo ao templo para a oração das 3 horas. Estava ali um homem que tinha nascido coxo todos os dias. Ele era levado para um dos portões do templo, chamado Portão Formoso, a fim de pedir esmola às pessoas que entravam no pátio do templo. O que ele queria? Esmola. Lê o 3, por favor. Quando o coxo viu Pedro e João entrando, pediu uma esmola. Eles olharam firmemente para ele e Pedro disse, olhe para O nós. 5 agora é o coração, lê o 5. O homem olhou para eles, esperando receber alguma coisa. E o que Pedro disse? Só para fechar. Então Pedro disse, não tenho nenhum dinheiro, mas o que eu tenho eu lhe dou. Pelo poder do nome de Jesus Cristo de Nazaré, levanta-se e ande. Eu lembro que, quando eu era novo na fé, sempre que ela dizia isso, eu ficava pensando, poxa, mas Deus não decepciona, Deus não decepciona. E lendo esse texto do coxo, a gente percebe que era gerada uma expectativa. Porque o texto vai dizer que ele, além de ser coxo de nascença, obviamente, o texto vai dizer que ele não era levado um dia, uma semana. Ele era levado todos os dias para a porta do templo, a fim de receber esmola. O versículo 5 é muito enfático em dizer que ele já estava esperando isso. Esperando a receber alguma coisa. Pedro, quando se apresenta para ele, a primeira coisa que ele diz, olhe para nós. E segundo, não tenho prata nem ouro, o que eu tenho eu te dou. A expectativa desse homem foi frustrada. Porque o que ele está esperando é prata e ouro. O que Deus tem para ele levanta e anda. Aleluia. Existem momentos na vida em que Deus vai frustrar nossa expectativa. E se a porta não abrir? E se a bênção não chegar?
E se a cura não vier? E se não acontecer da forma que você espera? E se Deus não quiser fazer do seu jeito? Mas tem um ditado que é muito lindo, que é: Deus fecha uma porta boa para abrir uma porta excelente. Meu Deus. Deus vai surpreender. Eu não sei se alguém em casa recebe palavra profética, mas recebe agora. Deus vai surpreender a tua expectativa. Aleluia. Os seus planos serão frustrados, os seus, mas os planos de Deus nascerão novamente e serão bem melhores. Assim diz o Senhor. É importante a gente, é importante a gente enfatizar que aquele homem ele estava à porta do templo. Meu Deus. Todos os dias ele estava à porta do templo. Ele foi doutrinado a pedir esmola e não milagre. Você consegue entender isso? Ele estava próximo àquilo que podia curá-lo, mas ele preferiu pedir esmola. Os jovens falando essa história, eu me lembrei daquela história da cura do paralítico, do tanque de Betesda. Eu vou ler só o versículo aqui que vai falar assim: entre eles, capítulo 5, versículo 5. Entre eles havia um homem que era doente fazia 38 anos. Jesus viu o homem deitado e, sabendo que fazia todo esse tempo que ele era doente, perguntou: Você quer ficar curado? Ele respondeu: Senhor, eu não tenho ninguém para me pôr no tanque quando a água se mexe. Cada vez que eu tento entrar, outro doente entra antes de mim. A Raquel ela falou algo que foi muito interessante. Esse da Porta Formosa estava atrás de esmola. Só que esse estava atrás de milagre. Só que eu não sei quanto tempo demorou para esse homem da Porta Formosa ser curado, mas esse homem aqui demorou 38 anos. Todos os dias procurando o milagre dele. Todos os dias ansioso para o milagre dele. E a palavra vai dizer que ele respondeu Jesus falando: Senhor, eu não tenho ninguém para me pôr no tanque. Eu não tenho ninguém para me colocar lá. A minha única esperança é aquele tanque ali, ó. Mas eu não tenho ninguém para me colocar ali. Como é que eu vou conseguir o meu milagre, sendo que eu não tenho ninguém para me ajudar a chegar a ele? Como é que eu vou chegar àquilo que eu quero conquistar, sendo que não tem ninguém para poder me ajudar? Só que Jesus ele perguntou para ele, falando: Você quer ficar curado? Jesus não está perguntando e não está pedindo para você, falando assim: Você quer chegar ali? Não. Jesus está perguntando: Você quer ficar curado? Porque para você a cura pode estar ali naquele tanque. Para ele a cura dele estava naquele tanque. Mas Jesus ele não queria colocar ele naquele tanque. Porque Jesus ele é a própria cura. Ele chega para esse homem e fala assim: Você quer ficar curado? Você quer ficar curado? É uma pergunta. Gente, Jesus chegava fazendo perguntas simples. Você quer ficar curado? Para um homem, vamos colocar aí, um homem. Vamos colocar mais de 38 anos. 38 anos doente, paralítico. 38 anos no mesmo lugar. Vendo pessoas sendo curadas, vendo... Imagina ele agora, uma pessoa do nada aparecer para ele e falar assim: Você quer ser curado? A pergunta que a pessoa vai responder é o quê? Óbvio. Com certeza eu quero ser curado. Mas por que Jesus faz essas perguntas? É retórica essa pergunta pra gente responder. Se vocês quiserem responder... Se souber, vai lá. É porque tem muito coxo pedindo carro, né? Também tem isso.
Tá, entendi. Irmã alfinetadora, varou que gosta de alfinetar. Não é isso não. Não, você é muito forte. A gente tá aqui pra isso. Só que o migué da situação, agora eu puxei lá pros nossos parentes lá do Nordeste, que a gente entende que ele fixava no local, no ambiente. Ele achava que o local curaria ele. Quantas vezes o Senhor mandou você sair desse lugar e você não sai porque você acha que é a sua cura aí? Ó, A sua cura está aí. Tem gente esperando a resposta, hein? Eu tenho certeza disso. cara, olha o versículo 7. Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Fala, Luiz, fala. E o enfermo respondeu-lhe: Senhor, eu não tenho homem algum Deus. que, quando a água fosse agitada, me leve ao tanque. Mas enquanto eu vou, outro desce antes de mim. Mas qual foi a pergunta? Queres ser curado? Eu não tenho ninguém. Mas qual foi a pergunta? Queres ser curado? Não espere de pessoas aquilo que Cristo precisa fazer. Meu Deus. Do homem você não depende. Do homem você precisa. Aleluia. Se não te emprestar, eu te empresta. Se não te der, eu te dá. Se não te dá, outra ajuda. Mas dependência você só precisa ter em Deus. Aleluia. Tá aqui, ele tá esperando alguém fazer algo que Cristo precisa fazer. Meu Deus. Eu não tenho ninguém. Quer ser curado? A gente complica demais as coisas. Tem gente que tem condição de fazer por você e não vai fazer. Meu Deus. Mas Cristo vai. E a gente vê que muitas pessoas saem da casa do Senhor por causa disso. Esperando do homem aquilo que só Deus pode fazer. Nem sempre vão ter alguns amigos para tirar o teto para te descer até os pés de Jesus. Só que é importante a gente entender que aquele homem, ele viu Cristo diante dele e ele falou: eu não tenho ninguém. Eu quero o tanque, Senhor. Eu quero alguém e o tanque. É o que eu quero. Mas você percebe que... Vamos lá, vamos passear um pouquinho pela Bíblia. Quando a gente, se eu não me engano, tá... Não me lembro se está em Mateus no seu capítulo 9, eu não me lembro. Se vocês souberem, me ajuda. Sobre esse homem que o teto foi retirado para ele ser colocado aos pés de Jesus. Marcos 2. Obrigada. E a gente percebe que, paralelamente, sem a gente perceber, talvez, a história de Zaqueu é muito semelhante. Raquel, vamos lá. Zaqueu, a gente percebe que ele era um publicano e a gente sabe que ele era um homem de pequena estatura, literalmente. A gente percebe que ele era um homem baixinho. E a multidão estava atrapalhando. Ele queria que alguém talvez cedesse o lugar para ele. A Bíblia ela não fala, mas será que teve gente que também tentou e não conseguiu falar e falou, vou embora? Só que Zaqueu olhou para as árvores, enquanto muita gente olhava e falava é árvore, Zaqueu olhava e falava é oportunidade. Meu Deus. Enquanto aqueles homens estavam vendo aquela multidão atrapalhando, eles olharam para o teto e as pessoas que ali estavam, talvez tenha gente que tenha desistido, eu realmente não sei. Enquanto as pessoas olhavam e falavam teto, aqueles homens que necessitavam de um milagre olhavam e falavam é oportunidade. Aquele homem estava com Cristo, talvez ele não sabia que era Cristo, mas a gente percebe que se o problema dele era uma pessoa para carregar ele, existia uma pessoa diante dele. Meu Deus. Ele poderia ter falado, eu não sei quem esse homem é, mas eu vou pedir para ele me jogar no tanque, porque ninguém veio para conversar comigo, mas esse homem veio. É a minha oportunidade. Você percebe que tem gente aqui perdendo o milagre porque não está sabendo aproveitar a oportunidade? Eu quero o tanque, mas tem um Cristo diante de mim. Ah, mas eu não sei que é o Cristo, mas é um homem que pode te levar ao tanque. Nesse caso, a gente percebe que era a própria água viva. Só que entenda que existem momentos que a gente está contendendo, querendo algo, mas você está perdendo as oportunidades que o Senhor está te dando. Às vezes é uma oportunidade para abrir um negócio, às vezes é a oportunidade para prosperar, às vezes é para sair de um ambiente. Às vezes Deus está falando com você sobre determinada pessoa, mas eu sei que Deus está falando com alguém aqui. Eu sei disso, eu sei que tem gente perdendo
oportunidade. Não perca as oportunidades, porque nem sempre Deus vai trabalhar com o óbvio. Aleluia. Eu vou voltar para aquela história que a gente estava falando no início. A mulher do fluxo de sangue. É isso aí. Aleluia. Deus está falando conosco aqui nessa noite. Está na hora de criar o seu método. Aleluia. Tá na hora de inaugurar métodos novos. Glória a Deus. Tá na hora de sair do raso e mergulhar de cabeça. E a gente olhando para essa história, a gente vai perceber que essa mulher passou 12 anos sofrendo. Só que ela só ouviu falar. E eu pego essa palavra que você falou, oportunidade. Ela viu a oportunidade e agarrou. Aleluia. Então, Deus, às vezes, Ele está te dando uma oportunidade para você criar uma barraquinha com lanche, com alguma coisa, um comércio. E às vezes a gente fala assim, eu não vou conseguir, eu não vou conseguir fazer faculdade, eu não vou conseguir fazer curso, eu não vou conseguir fazer aquilo. Só que se Deus está te dando essa oportunidade, por que você rejeita essa oportunidade que Deus está te dando? Talvez na tua família não tenha ninguém formado na faculdade. Mas por que você não pode ser a primeira pessoa a inaugurar esse método? Talvez na sua família não tenha ninguém ainda que é um empresário. Por que você não pode inaugurar esse método? A oportunidade, eu aprendi isso com uma pessoa e que falou assim para mim, Renan, a oportunidade ela vem só uma vez. Falei assim, gente, não acredito que a oportunidade vem só uma vez. Acabou vindo um monte de oportunidades que eu peguei todas as oportunidades. E eu falei assim, Senhor, o que eu tô fazendo com essas oportunidades todas? E agora eu faço um monte de coisa, eu falo assim, caraca, eu não vou conseguir ter tempo pra tudo. Só que a gente vai vendo que a oportunidade... É isso aí. A oportunidade, ela faz com que a gente crie maturidade. Maturidade. A gente vai tendo maturidade. Como eu tava falando, que ele esperava que o ambiente que ele estava curasse ele. Mas não era. A cura dele não estava ali. A cura dele estava em Cristo. Aleluia. E nós, às vezes, pensamos assim, nossa cura está no irmão, porque ele ora muito, ele busca muito, ele tem visão, tem revelação, tem dom disso, tem dom daquilo. Só que, por muitas das vezes, seguirmos isso, nós acabamos se esfriando, porque a gente vê o irmão pecar, o irmão falhar, o irmão cair, o irmão desistir. Só que a nossa base tem que ser Cristo. Ele não erra, ele não falha, ele não pecou, ele é homem, ele é íntegro e ele é Deus. Aleluia. Então, você quer ficar curado? Aleluia. Como lidar com as frustrações sem esfriar espiritualmente? Jesus te pergunta, você quer ficar curado? Tá frustrado? Quer ficar curado? Quer ficar curado dessa frustração? Jesus te pergunta hoje, quer ficar curado? A única pessoa que pode solucionar o seu problema não é a Raquel, não é o Luiz, não é o Renan, não é ninguém. É Deus, Jesus e o Espírito Santo. Vamos agora para outra pergunta, né? Que o negócio tá ficando cada vez mais espiritual. Daqui a pouco eu vou falar em mistério, eu vou chorar. Começou já era. Mas é bom saber que o Senhor se faz presente. Eu sinto Ele aqui. Eu também. A próxima pergunta é: o Espírito Santo cura emoções ou só o Espírito? Nossa! Emoções ou espírito? Cara, é uma pergunta muito subjetiva. Muito subjetiva. Porque complexa. colocar num ponto... A única pessoa Todas- que vem... Todos os milagres vão partir de uma emoção. Que é isso? Loucura? Não, são emocionais. A mulher do fluxo de sangue tá 12 anos sofrendo de uma hemorragia.
Eu vou tocar, eu preciso tocar. Emocionadíssimo, tá? Poxa, imagina o Jairo como é que tava. Eita, Jairo. O sentimento que Jairo tava pela filha dele. Minha filha vai morrer. Jesus, vamos agora. Todos partem de um princípio emocional. Porque os milagres... Cara, a gente tem que ter maturidade pra isso. Rodrigo Silva, arqueólogo, ele vai dizer uma vez que os milagres são um remendo. Eles foram considerados como um remendo. É que nem quando você consegue o chuveiro de casa, fio com fio, você sabe que vai dar ruim de novo. Mas aquilo ali é só um remendo. Jesus ressuscitou Lázaro, ele se afirma, mas Lázaro morreu novamente. Jesus ressuscitou o filho da viúva de Naim, mas morreu novamente. Então, tanto o espírito, tanto o emocional, mas todos os milagres partem de uma emoção. Eu acho que emoções, elas não servem para ser curadas, mas reguladas. Isso. Entende? Porque há momentos que, de fato, foi o que o Luiz falou. A emoção me leva a Cristo, mas a emoção também me leva à loucura. Entende? A emoção é o que move um ser humano e todos nós precisamos ter emoções se não tem algum problema com você. Mas as emoções, elas são feitas para ser reguladas. Falando de cura, espírito, me fez lembrar da história de Saul. Quando o Espírito de Deus saiu dele. E aí ele ficou possesso. Só que a gente vai ver que a canção que Davi ele toca na harpa, ele é curado. Então, tipo assim, há uma cura para o espírito. E a gente vai ver que o espírito ele se torna loucura quando não tem mais Deus. Exatamente. Ah, Renan, você está dizendo uma heresia. Não, não é uma heresia. Realmente, quando ele tocava, o espírito mal da partezinha saía assim. Você percebe que tem uma passagem que um homem, ele transborda o seu celeiro. Ele se preocupa com tudo. E Deus, ele vai pedir a alma dele. E qual foi a frase? Louco. Foi o que você falou. Quando Deus se retira, loucura. Louco. Esta noite te pedirão a tua alma. E o que tens guardado para quem será? Meu Deus. Não é heresia, isso é bíblico. E a gente vai vendo que a palavra de Deus ela é muito sucinta. Para cada assunto, a Bíblia ela tem uma resposta. Exatamente. Para cada assunto, ela tem uma resposta. Como a gente estava falando que não tem resposta para pessoas que se cortam. Tem. Aquele homem que se cortava com as correntes é uma das respostas para isso. E a gente vai ver que uma resposta para cura no espírito é a de Saul. Louvores. Os louvores. E o Senhor habita no meio dos louvores. O profeta, antes de profetizar, se não me engano, é Eliseu ou Elias, creio que seja Elias, antes de profetizar, ele chama um tangedor, um músico para tocar. A música tem a sua influência, sim. Quando o povo de Israel atravessou o Mar Vermelho, eles fizeram o quê? Começaram a entoar louvores. É porque a música é algo espiritual, né? A gente sabe que já existia um coral celestial antes dos céus e da terra. Existia um patrão que ele percebe que o número de vendas da sua loja devia caído. Ele olha pro número de vendas de loja e fala, poxa, as vendas caíram esse mês. Meus funcionários não estão trabalhando. Eu preciso resolver isso. Ele começou a colocar Beethoven toda vez de manhã, a música. E ele percebeu que toda vez que ele colocou Beethoven, os seus funcionários trabalhavam 30% a mais do que trabalhavam antes. A música tem sua influência, a música tem um poder. Tem um poder espiritual. O que a gente ouve? Isso Meu aí. Deus. E eu vou te falar mais. Não existe isso de você ouvir louvor com ritmo de funk. Como é que tu mistura o santo com o profano? Isso cabe um debate. E muitas vezes você pode até estar louvando ao Senhor, mas qual é o ritmo? O que tu tá invocando? Você percebe que em algumas guerras, alguns batiam tambores. Você percebe? A gente sabe que Lúcifer, ele era ministro de louvor. Sim. Eu tava pensando nele agora. Isaías 14, Ezequiel. Entende?
Então a música, ela é algo espiritual fortíssimo. Tanto que, se eu não me engano, tem um nome pra isso, mas algumas pessoas até curam certas coisas com a música, né? Eu não me lembro do nome, mas tem uma coisa mais ou menos assim, um estudo mais ou menos assim. Enfim, me corrijam se eu estiver errada, mas eu já vi falar em algo assim. E falando sobre música, realmente o Lúcifer, ele era... O diabo, né? Ele era um dos anjos, ministro, Ministro de louvor. querubim ungido. Isso é forte. A palavra do Senhor vai dizer que quando ele andava, Som saiu. sons, Os tamborins. Você imagina. você imagina a glória que era. Ele era, gente, ele era glorioso também. Só que como alguém glorioso quer ser mais glorioso daquilo que criou tudo? A gente entende que hoje, no mundo que nós vivemos, muitas pessoas elas têm o senso de protagonista. Ah, síndrome. Síndrome de protagonista. Senhor. Muitas pessoas querem ser protagonista. Ah, se eu cantar, Já era. já era. Quebra. Vira. Eu não sei. Gente, vai ter que consertar depois. Isso aí. Se quebrar, vai ter que consertar depois. Tem que consertar. Subiu. Subiu o quê? E detalhe, Deus tem promessa pra mim, mas eu só quero as grandes, tá? Eu só quero se eu for viajar de avião lá pros Estados Unidos. Mas eu não quero ir pra um país remoto e ter que comer cobra, gafanhoto. Eu quero aquilo que é grande. Mas aí você vê que o que Deus ele tem reservado pra mim e pra você é muito maior do que um palco. Sim. É muito maior do que o que tá na igreja, o que tá ali entre quatro paredes. O louvor, a gente vê que ele abrange o mundo inteiro. Se você vê, na Rússia canta louvor, na Austrália canta louvor, nos Estados Unidos canta louvor. Uns cantam fugindo, né? Porque estão sendo perseguidos. Mas a gente vê que o louvor ele liberta. Exatamente. O louvor, ele cura a alma e ele faz com que a gente traz consciência daquilo que às vezes Deus quer falar conosco. Vou passar aqui para a próxima pergunta. Como não confundir maturidade espiritual com repreensão emocional? Raquel. Meu Deus. Maturidade espiritual com repressão emocional. Eu acredito que a resposta para isso, uma das respostas para isso, seja conhecendo a si mesmo. Porque nós precisamos entender quais são os nossos limites. A gente percebe que em certa ocasião, Jesus ele falou para os discípulos: quem dizem que eu sou? Ah, um João, outro isso, outro aquilo outro. Ok, mas e vós? Quem dizes que eu sou? Tu és o Cristo, Meu o Filho do Deus vivo. Disseste bem, e eu digo que tu és Pedro. Ou seja, vamos por parte. A gente observa que nessa narrativa, existem duas partes. A primeira é intimidade e segredo é para quem está perto e não para quem está longe. Aleluia. E a segunda parte é: você me conheceu, por isso eu revelo quem você é. Meu Deus. E eu digo que tu és Luiz. Tu és Pedro. Você precisa saber os seus limites, você precisa se conhecer. Porque aí você entende o que passa a ser maturidade e o que passa uma certa... Sabe? Deus ele não quer que você viva travado. Porque tudo aquilo que nos trava de um sentido ruim te adoece. E aí que entra. Lembra que a gente falou da depressão lá atrás? O diabo ele é oportunista, mas qual está sendo a causa? O diabo é você que não está vigiando. A palavra nos mostra que Moisés, ele liderava um povo imenso. Ele era o juiz, né? O juiz de tudo aquilo. E o que o seu sogro diz? Não faz isso não, você está se matando. Começa a separar homens cheios do Espírito para te ajudar nessa missão. Se ele se sobrecarrega
e fala, eu quero desistir, é o diabo ou é a falta de vigilância dele? Meu Deus. Então, entenda uma coisa, você precisa entender quais são os seus limites. Porque entendendo os seus limites, você também entende o que Deus tem pra você. Lembra que a gente falou que eu conheço a Cristo e Cristo revela quem eu sou? Se ele revela quem eu sou, eu conheço ele. E se eu conheço ele, eu deito no peito dele. Eu ouço a batida do coração dele. Eu ouço segredos. Porque os lábios dele estão perto do meu ouvido. Então ele mesmo vai falar comigo, Raquel, não é assim. Entenda uma coisa, não foi anjo que veio até Moisés para falar, ó Moisés, separa homens do arraial. Lembra que a gente falou de oportunidades? Deus usou o sogro dele para falar com ele. Não pense que Deus vai abrir os céus toda vez. Que vai vir alguém que vai dizer, eis que te digo. É isso. Alguma palavra? Não. Eu concordo com a Raquel. Eu concordo com a Raquel plenamente. E se você acrescentar alguma coisa, só discernimento. Discernimento evita a gente de passar vergonha. Exatamente. Com certeza. Isso aí. Com certeza. Eu acredito que já estamos indo pro final, né? Mas só para comentar, é muito interessante porque Deus ele revela quem a gente é. Porque às vezes nós mesmos não conhecemos. A gente sabe até a nossa cor preferida. A gente sabe até a nossa comida que nós mais gostamos. Mas realmente quem somos só Deus conhece. Tenta de umas polêmicas. Perguntar as coisas. Não, varão. Se você quiser, irmão, você que está nos assistindo, se você quiser algo mais polêmico, comenta. Comenta, curte e fala assim, queremos uma parte 2. Meu Deus. Queremos uma parte 2 desse podcast. Pode casar de novo? Entendeu? E eu tava pensando até na mulher samaritana. Samaritana. Deus primeiro revela quem ela é de verdade, revela o pecado dela, mas Deus não expõe somente o pecado. Ele traz a solução pro pecado dela. Isso aí é a chave de muita coisa, hein? E é forte. Muita gente quer revelar muita coisa pros outros. Meu Deus. Quer revelar que você tá em fornicação, tá nisso, tá naquilo outro. Só que na hora de falar a solução... É tipo assim, tu tá errado. Tá, mas... O que eu vou fazer pra poder... Mas o quê? E aí? Como é que é isso? Cara, irmãos, em nome de Jesus, quem ficar olhando pro homem vai se decepcionar. Não tem como. Vai se decepcionar. Aí a gente olha, imagine se fosse um dos discípulos de Jesus que não estava preparado ainda falando com aquela mulher. Pô, tá doido, se eu bater mesmo, eu bater na mulher. Ia bater. Manda fogo, manda fogo. Tinha uma rincha. Senhor! Samaritana, era capaz de... Senhor, essa mulher samaritana quer água, Senhor. Samaritana- Dá fogo pra Eu sou ela. ousado dizer, falo uma agressão física, no poço, pecadora. Joga ela, pai. Pecadora. Joga É ela. pecador e samaritano, duas vezes. Meu Deus. Pegou Você da é Deus. discípulo. Mas aí tem uma palavra que mexe comigo de uma tal maneira que era-lhe necessário passar por lá. Então é necessário Deus passar. Tem coisas que só é necessário acontecer. Aí a gente vai ver que Jesus, ele passou, ele falou, ele curou e ela se tornou uma grande missionária da casa do Senhor. Então, nós falamos aqui coisas, vivências, versículos, capítulos, coisas que para nós faz sentido muito grande para nossas vidas. E ser cheio do Espírito Santo, para mim, eu vou perguntar essa pergunta para vocês, né? Que eu quero que vocês respondam. Para mim, ser cheio do Espírito Santo é ter Jesus Cristo. É ter Jesus. Como a gente falou, ele tá no barco. Ele tá dormindo, mas ele ainda é a base. Aleluia. Por mais que o mundo, ele pode oprimir você. Se você tiver Jesus, meu filho. Se você tiver Jesus, 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Você que vai ser o profeta que vai profetizar. Ó, Eita meu glória! Deus.
É isso aí. Ó, Deu um sopro aí do espírito, né? algumas considerações finais. Raquel. Vai, Luiz. Gente, Deus abençoe. Muito obrigado a você que assistiu até agora. Você que nos aguentou até agora. Você foi guerreiro. Isso aí. Parabéns. É uma alegria imensa da gente estar com vocês. Sempre retornar para essa casa, Ministério Projeto Vivo. Segue, curte, comenta, compartilha. Quem sabe o próximo não seja você. Deus abençoe. Amém. Deixa seu like, galerinha de Jesus. E ora por nós, em nome de Jesus, que a gente ora por vocês. Isso aí, galerinha. Ore pela minha vida. Eu preciso muito, meu Deus. Bastante. Ô, glória. Gente, eu preciso mesmo. Todos nós. Então, eu preciso muito. Então, orem pela minha vida, orem pela vida do Luiz, orem pela vida da Raquel, para que Deus possa continuar usando e cada vez mais instruindo a gente, né? Instruindo a gente para cada dia mais ser cheio da presença dele. Então, a gente fica aqui com esse podcast. Então, que você, de casa que tá aí, sentada, onde você estiver, que você venha parar um tempo para poder assistir, que tá uma benção. Gente, tá uma benção. A Raquel dando um brado de vitória, o Luiz dando aquelas cortadas no adversário aqui, que o adversário ficou confundido com ele. Então, ó, aproveita de coração um pouco do nosso conhecimento que a gente deu um pouquinho do nosso conhecimento para vocês. Então fica aí, a paz do Senhor e até mais. Shalom Adonai. Tchauzinho, gente.